Em nosso estudo de hoje está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Emmanuel vem comentar na lição 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, Aflições. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Palavras que, pelo menos, no meu caso pessoal, vieram muito a calhar. Porque o que é que está acontecendo? Nós estamos assistindo nesse momento, aqui no estado do Rio de Janeiro, a uma espécie de confirmação de encerramento do período de pandemia. Estamos vendo vários locais abrindo as portas. Agora não precisa mais usar máscara em lugares fechados, nem em lugares abertos. Alguns locais também não estão fazendo mais a medida de temperatura. E conforme eu fui lendo as notícias durante essa semana, foi batendo uma tristeza muito grande, porque a gente olha para trás e vê quantas pessoas queridas nossas acabaram ficando no meio do caminho. Esse período de regeneração do planeta e a pandemia, a gente entende esse lado lógico da doutrina, esse lado também da regeneração do planeta, mas a gente não deixa de ter sentimento e a gente acaba sentindo muito, né, a falta de alguns amigos e alguns parentes que a pandemia levou. E ele vem falar desse período de aflições e vem falar assim: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, a gente pode interpretar de duas maneiras. Uma, que o Cristo, quando esteve aqui entre a gente, participou de todas as aflições como qualquer pessoa. Ele ainda mais, a gente pode dizer nesse ponto, porque, como diz até o próprio texto de hoje, ainda tem muita gente até hoje que lamenta e reclama, né? Ele fala aqui que até hoje o Salvador recebe ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente. Então, em primeiro lugar, ele está falando assim da maneira como as pessoas tratam o Cristo, mas também pode ser interpretado de uma outra maneira. Cristo, quando esteve aqui, passou também por todos os períodos também que a sua época permitiu. O que acontece? Se ele estivesse encarnado aqui, ele teria passado também pela pandemia, igual a gente passou, por essas várias declarações de guerra que sempre existiram desde que a gente nasceu, e estaria fazendo o seu trabalho naturalmente. Então, o que acontece? A gente tem que pegar esse exemplo do Cristo e falar assim: estamos num vale que se chama planeta Terra, que é um vale realmente de sofrimento e de lágrimas. Enquanto a gente está trabalhando com ele, a gente está se sentindo útil, a gente está fazendo a diferença. Agora, se a gente deixar essas aflições começarem a tomar conta da gente, a gente começa
a entrar em caminhos de dor, principalmente dos transtornos psicológicos vários que tem por aí. Então, voltando ao que eu estava falando no início, a gente tem o costume, normalmente, de enquanto alguma coisa está acontecendo, a gente se mantém alerta, a gente procura dar toda a atenção, fazer tudo que a gente puder que tiver ao nosso alcance, mas quando passa, né, aí vem as reflexões, e essas reflexões começaram a trazer uma certa tristeza. Eu vou dar um outro exemplo, para a gente poder entender, né? Normalmente, em nossa vida particular, a gente experimenta o seguinte: houve uma batida com o carro. Enquanto as coisas não estão resolvidas, a adrenalina fica lá em cima. Vamos resolver, vamos chamar daqui, vamos chamar mecânico, vamos proteger e tal. Depois que passa tudo, aí vem aquele período da tremedeira na gente, dá aquela... Parece que o sistema nervoso ele fica em alerta o tempo todo enquanto se está resolvendo. Então, parece que está acontecendo a mesma coisa agora nesse período de término de pandemia. A gente ficou em alerta esse tempo todo, em 2 anos, um alerta até a mais longo prazo, e agora está começando a cair a ficha de que esse período está terminando, esse período de aflições. Mas ele vem falar para a gente, ó, quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo não vos será proibido chorar. Somos humanos. Eu gosto de lembrar sempre que Chico Xavier, por exemplo, toda noite chorava com as mães que perderam seus filhos e iam o procurar em Uberaba no trabalho chamado Correio de Amor. Existe uma diferença entre chorar e entre se deixar impressionar e influenciar por um determinado sofrimento. A gente tem que aprender também a sente aquilo, mas mantém uma certa distância, porque a prova é individual, a expiação é individual. Eu choro junto, porque estou sentindo o lado humano, estou sendo solidário. Mas aquela prova, aquela expiação, faz parte do pacote, aí, do combo daquela pessoa e de progresso para ela mesma. Então a gente vai tentar ajudar da melhor maneira, mas não se deixar trazer o sofrimento das pessoas para a gente de maneira que eles comecem a influenciar em nossa vida. Então o Chico Xavier, ele chorava toda noite, mas depois ele ia para casa, fazia a oração dele, levantava a cabeça e falava, sua missão é essa. Ia cumprir a missão dele. E continuava cumprindo a missão, como também, né, ontem a gente estava falando no nosso estudo sobre o Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco não se deixou abalar em momento algum e continua fazendo o trabalho dele o tempo todo, com todas as ingratidões, com tudo o que aconteceu aí no meio do caminho. Esse é o segredo para cada um de nós. E a mensagem que fica de hoje é: alegrai-vos quando isso acontecer, porque significa que a gente já conseguiu compreender o papel aqui na Terra. Ele até fala aqui para a gente, né, que tem muita gente que não passa por isso, não percebe isso. Por quê? Porque está aí, vivendo os interesses fugitivos do plano material. Preferem estar vivendo os prazeres da vida. Agora, aqueles que já conseguiram, de alguma maneira, identificar a missão que estão abraçando, que querem praticar, seja ela no campo religioso, seja ela no campo apenas material, no campo da medicina, no campo da educação, se compenetrem nessa missão que vocês nasceram para fazer. As aflições vão aparecer, a gente vai enfrentar as aflições, vai ter momento em que a gente vai chorar sim, mas que esse choro seja o choro de busca ao nosso Pai, ao nosso Criador. Que ele vem falando assim: não será proibido chorar, entretanto é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, gente. Para encerrar, eu já devo ter contado alguma vez aqui num desses estudos, que no dia que a minha mãe desencarnou, que foi um dos dias mais tristes da minha vida, ela desencarnou num sábado, eu passei o sábado, domingo, segunda, terça e a quarta fazendo um monte de coisas. Quando chegou na quarta-feira, eu falei, agora é meu momento de chorar. Quando eu fui me isolar do restante da minha família para chorar, eu senti uma companhia tão agradável,
Parece que me pegaram no colo e eu definitivamente falei para mim mesmo. Falei que chorar porque minha mãe está viva, vou ajudar minha mãe. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.